reino de Deus, ele vai de eternidade a eternidade. Esse é o reino de Deus. Ou seja, desde do primeiro relacionamento de Deus com as suas criaturas, com o seu poder e o seu domínio e autoridade, ali já é o reino de Deus. O reino dos céus, entretanto, se refere ao reino de Deus desde a encarnação de Jesus Cristo até o final do milênio. Por que desde a encarnação de Jesus Cristo até o final do milênio, o reino de Deus agora é chamado de reino dos céus? Exatamente porque dentro deste período da encarnação de Cristo até o final do reino milenar, este período é o período em que o reino de Deus, ele ganha uma natureza intrínseca, uma natureza de caráter espiritual, uma natureza orgânica, em que o reino de Deus não é um trono lá em Jerusalém, no qual se assentava Salomão, se assentava Josafá, se assentava, porque o reino de Israel, embora reino de Deus, ele tinha uma natureza terrena, tinha uma natureza política, uma natureza material, porque os seus limites estavam em Jerusalém, o trono estava em Jerusalém, o rei era um homem que ali estava assentado, e tudo o que acontecia ali era de ordem material. Até as bênçãos que Deus prometeu na primeira aliança para o povo de Israel eram bênçãos de caráter temporal e de caráter material. Basta que você leia Deuteronômio capítulo 28 e você verá como que aquele reino de Deus com o povo de Israel antigamente era um reino de características meramente humanas. Quando, entretanto, veio, o verbo se fez carne, e aqui começa de fato esse reino dos céus, ou o reino dos céus, ou melhor, o reino de Deus, ele assume agora a partir de Cristo uma outra natureza. Ele assume a natureza interior, orgânica. Imagine que Deus, o verbo que é Deus, ele se fez o quê? Carne. Então aqui está o reino dos céus. Quando Deus entra dentro do homem, não é uma questão de Deus aparecer para o homem lá no Monte Sinai. Fala, pessoal, eu vou dar essas leis aqui para vocês cumprirem, viu? E se vocês transgredirem, eu vou dar chicotada em todos vocês. Não é isso. Agora, Deus, ele vem habitar o homem. A natureza orgânica desse reino é Deus no espírito humano. Esse é o primeiro mistério revelado nessa primeira parábola, que é a parábola do semeador. O reino é semeado dentro do coração do homem. E aí nós temos que agora abandonar qualquer conceito e qualquer entendimento de um reino meramente litúrgico, meramente ritualístico, meramente exterior, para agora voltarmos para o nosso interior. O Espírito de Deus habita em todo aquele que crê. O inimigo, entretanto, ele vem para confundir, e ele vem para roubar esse entendimento, para que você não viva como templo vivo de Deus, para que você não viva a vida interior com Deus, não tenha uma experiência de vida no seu interior, para que você viva de maneira superficial, viva de maneira exterior, viva de maneira ritualística, preocupado com as coisas exteriores. Aí veio o diabo, semeou o joio no meio do trigo, veio o diabo, transformou a pequena hortaliça numa grande árvore, veio o diabo e colocou o fermento na farinha. São ações do maligno para corromper e para destruir. Por isso que então o Senhor fala da parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola, dizendo que muitos, ou que sejam poucos, né, acabarão por encontrar um tesouro escondido. Ora, o tesouro escondido é o reino de Deus, que foi perdido, não do interior dos filhos de Deus, mas foi perdido do entendimento. Então, resgatar esse tesouro, no sentido de você encontrar o tesouro, ou a pérola de grande valor, e então você, entendendo o valor e a preciosidade desse reino de Deus, que está oculto no campo, ou que é uma pérola raríssima de grande valor, porque você compreende no seu coração. Quem obtém a revelação desse reino, o que ele faz? Ele abre mão de tudo para alcançar este reino. Ele vende tudo o que tem para comprar esse reino. Vende tudo o que tem para comprar o campo, que tem o tesouro, ou a pérola. Não está falando do dinheiro físico, material. Não. Está dizendo de quê? Está falando que você agora consegue observar naquele reino que ele é mais precioso do que qualquer outra coisa. Nada existe mais precioso do que o reino de Deus. Nada.
Você pode ganhar o mundo inteiro, você pode comprar todos os carros do mundo inteiro, os carros importados, todas as casas, as mansões, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas nada se compara ou equivale ao reino de Deus no interior do homem. Esse reino de Deus, entretanto, atenção, um dia ele vai se manifestar. E foi aqui que nós paramos na semana passada. Ele vai se manifestar. A Bíblia diz que um dado momento escatológico, os filhos de Deus, eles se manifestarão como tais. Esse reino hoje está em nós, ele nos governa, está no nosso espírito. Entretanto, se você chegar para alguém e falar assim, olha, olhe para mim, a pessoa vai olhar para você, e você vai dizer assim, olha, eu sou o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de mim. A pessoa vai dizer, você está ficando doido? E se você afirmar, está dentro de todo mundo? Não, está dentro somente daqueles que creem no Evangelho. Aí piorou a situação. Vão dizer que você está louco. Porque qual é a diferença entre você e o outro? Qual a diferença entre o Filho de Deus e a criatura de Deus? Porque é dito, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, todos são criaturas. Agora, somente quem crer é que será feito filho de Deus. É esse ser filho de Deus que é o ser constituído reino. Aí alguém vai dizer assim, mas como é que você pode provar isso? Então, humanamente falando, fica um tanto difícil você provar questões espirituais. Entretanto, um dia, esse reino vai se manifestar. Será a manifestação do reino de Deus ao mundo inteiro. Isso acontecerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Evidentemente, esses que serão manifestados durante esse reino a todo mundo, são aqueles que, ao encontrarem a pérola de grande valor, são aqueles que, ao encontrarem o tesouro no campo, eles vendem tudo o que têm para adquiri-lo. Ou seja, fazem daquilo, ou do reino de Deus, a coisa mais importante. A pessoa está disposta a abrir mão de qualquer coisa para experimentar e vivenciar esse reino de Deus. Então, quando Cristo voltar, Cristo e o seu povo, redimido, santificado, transformado, conformado, glorificado, salvo plenamente, Cristo e a sua igreja vencedora. Entenda essa palavra, igreja vencedora. A igreja de Cristo ela é muito grande, mas o Apocalipse diz que somente aqueles que vencerem é que receberão da parte de Cristo o compartilhar do seu reino. Somente os que vencerem. Nós lemos em Apocalipse, eu quero ler com os irmãos agora novamente. Apocalipse capítulo 2, abra sua Bíblia e observe o que está escrito, versículo 26 e 27. Diz assim, olha, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então nós temos aqui algumas informações. Então, eu pergunto à igreja, para quem o Senhor dará autoridade sobre as nações? Ao vencedor. Pastor, mas eu penso que todos os crentes são vencedores. Então você tem que ler com mais atenção cada uma dessas cartas aqui do Apocalipse. Carta a Éfeso, carta à igreja em Esmirna, carta à igreja em Pérgamo, carta à igreja em Tiatira, carta à igreja em Sardes, carta à igreja em Filadélfia, carta à igreja em Laodiceia. Ao lermos essas cartas, o que nós vamos observar? Que em cada uma delas, o Senhor se dirige, primeiramente fazendo um elogio àquela igreja. Em segundo lugar, o Senhor demonstra uma fraqueza da igreja, demonstra uma falha da igreja, demonstra algum aspecto da igreja que não está de acordo com o propósito de Deus. É Deus revelando os mistérios. Inclusive a próxima série de 7 será essas 7 cartas. E então, no finalzinho de cada uma das cartas, o próprio Jesus nos convida a uma mudança, ao arrependimento. Então ele diz, olha, aquele que vencer. Ora, vencer o quê? Aquele que vencer esta condição degradada da igreja. Aqueles que reagirem positivamente. Aqueles que estiverem insatisfeitos com a mera aparência do reino. Aqueles que estão insatisfeitos com o joio. Aqueles que estão insatisfeitos com a grande árvore. Aqueles que estão insatisfeitos com o fermento. E deles então abre mão, rompe com o cristianismo caído. Para então viver uma experiência real de reino de Deus. Esse então o vencedor. E somente o vencedor é que então
receberá da parte de Cristo autoridade sobre as nações, com a vinda de Cristo. Portanto, Cristo e os cristãos vencedores irão reinar por 1000 anos sobre nações.